livro de Gessar, o livro dos justos. Parte 8. Capítulo 24. O sepultamento de Sara. Isaque é enviado à casa de Sem. E a vida de Sara foi de 127 anos, e Sara morreu, e levantou Abraão de diante do seu morto a procurar um local de sepultamento para enterrar sua esposa Sara. E ele falou aos filhos de Hete, os habitantes da terra, dizendo: Eu sou um estranho e peregrino com vocês em sua terra, peço que dêem-me o direito de um lugar em sua terra, para que eu sepulte a minha morta de diante de mim. E os filhos de Hete responderam a Abraão: Eis que a terra está diante de ti, escolhe um de nossos sepulcros e enterra a tua morta, pois nenhum homem deve reter-te de enterrar a tua morta. E Abraão disse-lhes: Se concordarem, intercedei por mim a Efrom, o filho de Zochar, pedindo que ele me dê a cova de Maquipela, que está no fim do seu campo, e eu vou comprá-la com o valor que ele desejar. E Efrom habitava entre os filhos de Hete, e foram, e chamaram por ele, e ele veio diante de Abraão. E Efrom disse a Abraão: Eis que tudo que tu requereres, teu servo vai fazer. E Abraão disse: Não, mas vou comprar a caverna e o campo que tens pelo valor, a fim de que possa ser para minha posse de um cemitério para sempre. E respondeu Efrom e disse: Eis que o campo e a caverna estão diante de ti, dá que tu o desejas. E Abraão disse: Só pelo valor total eu irei comprá-lo para sempre de tua mão, e das mãos daqueles que estão dentro da porta da tua cidade, e de tua descendência. E Efrom e todos os seus irmãos ouviram isto, e Abraão pesou a Efrom 400 siclos de prata nas mãos de Efrom e nas mãos de todos os seus irmãos. E Abraão escreveu esta transação, e ele escreveu e testemunhou com 4 testemunhas. E estes são os nomes das testemunhas: Abishna, filho de Amigal, o Eteu; Adishoron, filho de Azunashi, o Eveu; Abdon, filho de Ashiram, o Gomerita; Baquidil, filho de Abudizo, o Zidonita. E tomou Abraão a escritura da compra e colocou-a nos seus tesouros. E estas são as palavras que Abraão escreveu no livro, a saber: que a caverna e o campo que Abraão comprou de Efrom, o Hitita, e de sua semente, e dos que saem de sua cidade, e de sua descendência para sempre, é uma compra para Abraão e a sua descendência, e para aqueles que saem de seus lombos, para a possessão de um lugar para seus mortos para sempre. E ele colocou um selo sobre ela e testemunhou com testemunhas. E o campo e a cova que estavam nele, em todo lugar foram confirmados a Abraão e a sua descendência depois dele, e dos filhos de Hete, eis que é de Manre, em Hebrom, que está na terra de Canaã. E depois disso, lá Abraão sepultou Sara, sua mulher, e esse lugar com todos os seus terrenos tornou-se posse de Abraão e de sua descendência para local de sepultamento. E Abraão enterrou Sara com pompa, como um sepultamento de reis, e ela foi enterrada em roupas finas e bonitas. E em seu funeral estava Shem, seus filhos, Eber e Abimeleque, juntamente com Anar, Ashicol e Manre, e todos os grandes da terra seguiram seu funeral. E os dias de Sara foram de 127 anos e ela morreu, e Abraão fez um grande pranto e pesado, e ele realizou os ritos de luto por 7 dias. E todos os moradores da terra confortaram Abraão e Isaque, seu filho, por conta de Sara. E quando os dias de seu pranto passaram, Abraão enviou seu filho Isaque, para a casa de Shem e Eber, para aprender os caminhos do Senhor e suas instruções, e Abraão permaneceu ali 3 anos. Naquele tempo, Abraão levantou-se com todos os seus servos, e voltou para casa em Berseba, e Abraão e todos os seus servos permaneceram em Berseba. E no final desse ano, Abimeleque, rei dos filisteus, morreu naquele ano, e ele tinha 193 anos de idade na sua morte. E Abraão foi com o seu povo para a terra dos filisteus, e confortou toda a família e todos os seus servos, e então ele tornou para casa. E foi após a morte de Abimeleque, que o povo de Gerar tomou Ben-Maliche seu filho, e ele tinha apenas 12 anos de idade, e eles o fizeram rei no lugar de seu pai. E Ben-Maliche tomou o nome de seu pai, pois assim era costume fazer em Gerar, e Abimeleque reinou em lugar de seu pai Abimeleque, e ele sentou-se em seu trono. E Ló, filho de Arã, também morreu naqueles dias, no ano 39 de vida de Isaque, e todos os dias em que Ló viveu foram 140 anos, e morreu. E estes são os filhos de Ló, que lhe nasceram por suas filhas. O nome do primeiro nascido foi Moabe, e o nome do segundo foi Benami.
E os 2 filhos de Ló tomaram mulheres da terra de Canaã, e eles geraram filhos. E os filhos de Moabe foram Ed, Maion, Tarso, e Canvil, 4 filhos, e estes são os pais dos filhos de Moabe até este dia. E todas as famílias dos filhos de Ló foram morar onde quer que eles pudessem permanecer, pois eles frutificaram e aumentaram muito. E eles foram e construíram cidades, na terra onde eles moravam, e chamaram-nas pelos seus próprios nomes. E Naor, filho de Tera, irmão de Abraão, morreu naqueles dias no 40º ano da vida de Isaque, e todos os dias de Naor foram 172 anos e ele morreu e foi enterrado em Harã. E quando Abraão ouviu que seu irmão estava morto, ficou muito infeliz, e chorou seu irmão por muitos dias. E chamou Abraão seu servo Eliezer, para lhe dar ordens a respeito de sua casa, e ele veio e ficou diante dele. E Abraão disse-lhe: Eis que eu estou velho e eu não sei o dia da minha morte, que sou avançado em dias. Agora, portanto, levanta-te, vai adiante e não tomes uma esposa para o meu filho desta terra, das filhas dos cananeus entre os quais vivemos. Mas vai para minha terra e a minha terra natal, e tira de lá uma esposa para o meu filho. E o Senhor Deus do céu e da terra, que me tirou da casa de meu pai e me trouxe a este lugar, e me disse: A tua descendência darei esta terra por herança para sempre. Ele enviará o seu anjo diante de ti e prosperará o teu caminho, para que possas obter uma esposa para o meu filho da minha família e da casa de meu pai. E o servo respondeu a seu senhor Abraão e disse: Eis que eu vou para a tua terra natal e a casa de teu pai, e tomar uma esposa para o teu filho de lá. Mas se a mulher não estiver disposta a seguir-me a esta terra, devo levar teu filho de volta para a tua terra natal? E Abraão disse-lhe: Toma cuidado para que não removas daqui meu filho de novo, pois o Senhor diante de quem eu tenho andado, ele enviará o seu anjo diante de ti e prosperará o teu caminho. E Eliezer fez como lhe ordenou Abraão, e Eliezer jurou a Abraão seu senhor sobre este assunto. E Eliezer levantou-se e tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e 10 homens dos servos de seu mestre, e com ele levantaram-se e foram para Harã, a cidade de Abraão e Naor, a fim de buscar uma esposa para Isaque, filho de Abraão. E enquanto isso, Abraão enviou servos para a casa de Shem e Eber, e trouxeram de lá seu filho Isaque. E Isaque veio para a casa de seu pai para Beceba, enquanto Eliezer e seus homens foram a Harã, e pararam na cidade pelo lugar de Reiga, e ele fez os camelos ajoelharem-se junto à água e eles permaneceram lá. E Eliezer, servo de Abraão, orou e disse: Ó Deus de Abraão, meu mestre, apressa-te, peço-te, em tua bondade, a mostrar ao teu servo, quem tu escolheste este dia para a esposa do filho de meu senhor, de sua família. E o Senhor ouviu a voz de Eliezer, para o bem de seu servo Abraão, e ele encontrou-se com a filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, e Eliezer chegou à sua casa. E Eliezer falou a eles todas as suas preocupações, e que ele era o servo de Abraão, e eles muito se alegraram. E ele os abençoou, e deram-lhe Rebeca, a filha de Betuel, para a esposa de Isaque. E a jovem era de aparência muito atraente, ela era virgem, e Rebeca tinha 10 anos de idade na época. E Betuel e Labão e seus filhos fizeram uma festa naquela noite, e Eliezer e seus homens vieram e comeram e beberam e se alegraram lá naquela noite. E Eliezer levantou-se de manhã, ele e os homens que estavam com ele, e ele chamou toda a família de Betuel, dizendo: Manda-me para que eu volte ao meu senhor. E ele levantou-se e despediu-se de Rebeca e sua enfermeira Débora, a filha de Uz, e eles lhe deram prata e ouro, servos e servas, e abençoa. E despediram-se de Eliezer e seus homens, e os servos levaram Rebeca, e ele foi e voltou ao seu senhor para a terra de Canaã. E Isaque tomou Rebeca e ela se tornou sua esposa, e ele trouxe-a para a tenda. E Isaque tinha 40 anos quando tomou Rebeca, filha de seu tio Betuel, para sua mulher. Capítulo 25. Abraão, Quetura e seus filhos e Ismael. E Abraão tomou novamente uma esposa em sua velhice, e seu nome era Quetura, da terra de Canaã. E ela deu-lhe Zã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suache, sendo 6 filhos. E os filhos de Zã foram Abiem, Moliche e Narim. E os filhos de Jocsã foram Seba e Dedã, e os filhos de Medã foram Amida, Joabe, Goshi, Eliseu e Notache. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Shanushi, Abide e Elda.
E os filhos de Isbaque foram Maquiro, Beodu e Tator. E os filhos de Shua foram Bildade, Mandade, Muna e Mebã. Todos estes são as famílias dos filhos de Quetura da mulher cananeia que ela deu a Abraão, o hebreu. E Abraão despediu todos estes, e ele deu-lhes presentes, e eles separaram-se de seu filho Isaque para morarem onde quer que eles encontrassem um lugar. E todos foram para a montanha a leste, e construíram 6 cidades em que habitaram até estes dias. Mas os filhos de Sabá e Dedã, filhos de Joxã, com seus filhos, não habitaram com seus irmãos em suas cidades, e eles viajaram e acamparam nos campos e desertos até este dia. E os filhos de Midian, filho de Abraão, foram para o leste da terra de Cuxi, e lá encontraram um grande vale no país oriental, e eles permaneceram lá e construíram uma cidade, que é a terra de Midian até este dia. E Midian morava na cidade que ele construiu, ele e seus 5 filhos e tudo o que lhe pertence. E estes são os nomes dos filhos de Midian, de acordo com seus nomes em suas cidades: Efá, Efer, Shanushi, Abid e Elda. E os filhos de Efá foram Metache, Mesar, Avi e Tsanua. E os filhos de Efer foram Efron, Zur, Alirum e Medim. E os filhos de Shanush foram Reuel, Requem, Azi, Aliozub e Alade. E os filhos de Abida foram Shur, Melude, Querude, Moushi. E os filhos de Elda foram Miquer e Reba, e Malchia e Gabol. Estes são os nomes dos midianitas de acordo com as suas famílias, e logo as famílias de Midian se propagaram por toda a terra de Midian. E estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, serva de Sara, deu a Abraão. E Ismael tomou uma mulher da terra do Egito, e seu nome era Ribá, o mesmo em Meribá. E Ribá gerou a Ismael, Nebaiot, Kedar, Adbeel, Mibsão e sua irmã Bosmate. E Ismael expulsou sua esposa Ribá, e ela retirou-se dele e voltou para o Egito para a casa de seu pai, e ela ali habitou, porque ela tinha sido muito ruim diante dos olhos de Ismael, e diante dos olhos de seu pai Abraão. E Ismael depois tomou uma mulher da terra de Canaã, e seu nome era Malcute, e ela deu-lhe Nishma, Dumá, Masa, Shaddad, Tema, e Etur, Nafis e Quedma. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, sendo 12 príncipes de acordo com suas nações e as famílias de Ismael. E Ismael levou os seus filhos e toda a propriedade que ele tinha ganhado, junto com as almas de sua família e todos pertencentes a ele, e eles foram morar onde eles encontrassem um lugar. E foram, e habitaram perto do deserto de Parã, e foi a sua habitação a partir de Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como se viesse para a Síria. E Ismael e seus filhos habitavam na terra, e eles tiveram filhos nascidos a eles, e eles frutificaram e aumentaram muito. E estes são os nomes dos filhos de Nebaiot, o primogênito de Ismael: Mende, Sende, Maion. E os filhos de Quedar eram Alion, Quezem, Chamad e Eli. E o filho de Adbeel foi chamado de Jabim, e os filhos de Mibsão foram Obadias, Ebed-Meleque e Elche. Estas são as famílias dos filhos de Ribá, esposa de Ismael. E os filhos de Mismo filho de Ismael foram Shamua, Zecarion e Obed. E os filhos de Dumá foram Quezede, Eli, Mashimad e Umed. E os filhos de Masa foram Melão, Mule e Ebedadon. E os filhos de Shaddad foram Azur, Minzar e Ebed-Meleque. E os filhos de Tema foram Seir, Sadom e Ecol. E os filhos de Etur foram Merit, e Aixe, Alu, e Pachote. E os filhos de Nafis foram Ebed e Tamed, Abiezap e Mir. E os filhos de Quedma foram Calip, Taxti, e Omir. Estes foram os filhos de Malcuta, a esposa de Ismael, de acordo com as suas famílias. Estas são as famílias de Ismael de acordo com as suas gerações, e eles habitaram naquelas terras em que eles próprios haviam construído cidades, até este dia. E Rebeca, filha de Betuel, a mulher do filho de Abraão, Isaque, era estéril naqueles dias, ela não tinha filhos, e Isaque morava com seu pai na terra de Canaã, e o Senhor estava com Isaque Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, que morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Isaque, e todos os dias que Arfaxade viveu foram 438 anos, e morreu. Capítulo 26. O nascimento de Esaú e Jacó e a morte de Abraão. E no ano 59º ano da vida de Isaque, filho de Abraão, Rebeca, sua mulher ainda era estéril. E Rebeca disse a Isaque: verdadeiramente eu ouvi, meu senhor,
que a tua mãe Sara era estéril em seus dias até que Abraão, teu pai, orou por ela ao Senhor e ela concebeu. Agora, levanta-te, ora tu a Deus e ele vai ouvir a tua oração e lembrar-se de nós através de suas misericórdias. E Isaque respondeu sua esposa Rebeca, dizendo, Abraão já orou por mim a Deus para multiplicar a sua semente, pois, agora esta esterilidade deve proceder para nós de ti. E Rebeca disse-lhe, levanta-te agora tu também, e ora, para que o Senhor possa ouvir a tua oração e conceder-me filhos. E Isaque deu ouvidos às palavras de sua esposa, e Isaque e sua esposa se levantaram e foram para a terra de Moriá orar lá e buscar ao Senhor. E quando eles haviam chegado a esse lugar, Isaque levantou-se e orou ao Senhor por sua esposa porque ela era estéril. E disse Isaque, ó Senhor, Deus do céu e da terra, cuja bondade e misericórdia preenchem a terra, tu que tiraste o meu pai da casa de sua terra natal, e o trouxeste a esta terra, e falaste que ele e sua descendência darias a terra, e tu o prometeste e declaraste, eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, que possam agora ser verificadas tuas palavras que tu falaste para o meu pai. Porque tu és o Senhor, nosso Deus, nossos olhos estão em ti para nos dar semente de homens, como tu nos prometeste fazer, pois tu és o Senhor, nosso Deus, e nossos olhos estão voltados para ti somente. E o Senhor ouviu a oração de Isaque, filho de Abraão, e se apiedou para ele e Rebeca, sua mulher, concebeu. E cerca de 7 meses depois, 2 filhos lutavam dentro dela, e doía-lhe muito e estava cansada por causa deles. E ela disse a todas as mulheres que estavam na terra, aconteceu-vos alguma vez uma coisa dessas a vocês? Assim como sucedeu para mim? E elas disseram que não. E ela disse-lhes, porque estou sozinha nisto entre todas as mulheres que existem em cima da terra. E ela foi para a terra de Moriá buscar o Senhor por conta disso. E ela foi a Shem e Ibe seu filho a fazer perguntas a eles para que eles procurassem o Senhor neste assunto. Ela também pediu a Abraão para consultar o Senhor sobre tudo o que tinha acontecido a ela. E todos eles consultaram o Senhor quanto a este assunto. E eles trouxeram a palavra do Senhor e disseram-lhe, 2 crianças estão em teu ventre, e 2 povos se levantarão a partir deles, e uma nação deve ser mais forte do que a outra, e o maior servirá ao menor. E quando seus dias de gravidez foram cumpridos, ela se ajoelhou, e eis que havia gêmeos no seu ventre, como o Senhor tinha falado com ela. E saiu o primeiro todo vermelho como um vestido cabeludo, e todo o povo da terra lhe deu o nome de Esaú, dizendo que este foi feito completo desde o ventre. E depois saiu o seu irmão, e sua mãe pegou o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacob. E Isaque, filho de Abraão, tinha 60 anos de idade, quando eles nasceram. E os meninos cresceram no seu 15º ano, e eles vieram perante a Assembleia dos Homens. Esaú era um homem engenhoso e enganoso, e um caçador especialista no campo, e Jacob era um homem perfeito e sábio, que habitava em tendas, alimentando rebanhos, aprendendo os mandamentos do Senhor e os comandos de seu pai e mãe. E Isaque e os filhos de sua casa moravam com seu pai Abraão, na terra de Canaã, como Deus havia ordenado. E Ismael, filho de Abraão, partiu com seus filhos e tudo o que pertence a eles, e eles voltaram para a terra de Avilá, e habitaram ali. E todos os filhos de concubinas de Abraão foram morar na terra do Oriente, pois Abraão despediu-os do seu filho, e deu-lhes presentes, e eles partiram para longe. E Abraão deu tudo o que tinha a seu filho Isaque, e também lhe deu todos os seus tesouros. E ordenou-lhe, não sabes tu e compreendes que o Senhor é Deus no céu e na terra, e não há outro além dele? E foi ele que me tirou da casa de meu pai, e de minha cidade natal, e me deu todas as delícias sobre a terra, que me livrou do conselho dos ímpios, pois nele eu confiei. E ele me trouxe a este lugar, e ele me livrou em Casdinur, e ele me disse, à tua descendência darei todas estas terras, e eles herdarão quando eles guardarem meus mandamentos, meus estatutos e os meus juízos que te ordenei, e que eu lhes ordenar. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordenei, não saias do caminho certo nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que ele pode ser bom contigo e com os teus filhos depois de ti para sempre. E lembra-te as obras maravilhosas do Senhor, e da sua bondade que ele tem mostrado para nós, pois nos livrou das mãos dos nossos inimigos,
e que o Senhor nosso Deus os levou a cair em nossas mãos. E agora, portanto, mantém tudo o que te ordenei, e não te desvies dos mandamentos de teu Deus, e não sirvas mais ninguém além dele, a fim de que possa ir bem contigo e com a tua descendência depois de ti. E ensina os teus filhos e a tua descendência nos mandamentos do Senhor e seus estatutos, e ensina-lhes o caminho reto em que devem andar, a fim de que ele possa estar com eles para sempre. E Isaque respondeu a seu pai e disse: O que meu Senhor ordenou eu faço, e não vou me afastar dos comandos do Senhor meu Deus, eu vou manter tudo o que ele mandou. E Abraão abençoou seu filho Isaque, e também seus filhos, e ensinou a Jacó a instrução do Senhor e seus caminhos. E foi nesse momento que Abraão morreu no 15º ano da vida de Jacó e Esaú, os filhos de Isaque, e todos os dias de Abraão foram 175 anos, e ele morreu e foi reunido ao seu povo em boa velhice, velho e satisfeito de dias, e Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram. E quando os habitantes de Canaã ouviram que Abraão estava morto, todos eles vieram com seus reis e príncipes e todos os seus homens para enterrar Abraão. E todos os habitantes da terra de Harã, e todas as famílias da casa de Abraão, e todos os príncipes e nobres, e os filhos de Abraão das concubinas, todos vieram quando souberam da morte de Abraão, e pagaram a bondade de Abraão, e confortou Isaque seu filho, e sepultaram Abraão na caverna que ele comprou de Efron, o heteu e seus filhos, para possuírem lugar de sepultamento. E todos os habitantes de Canaã, e todos aqueles que haviam conhecido Abraão, choraram Abraão por um ano inteiro, e os homens e mulheres choraram por ele. E todas as crianças, e todos os habitantes da terra choraram por causa de Abraão, pois Abraão tinha sido bom para todos eles, e porque ele tinha sido reto com Deus e com os homens. E nunca mais se levantou um homem temente a Deus como Abraão, pois ele temia seu Deus desde a sua juventude, e serviu ao Senhor, e tinha andado em todos os seus caminhos durante sua vida, desde sua infância até o dia de sua morte. E o Senhor estava com ele e o livrou do conselho de Nimrod e seu povo, e quando ele fez guerra contra os 4 reis de Elão, ele prevaleceu, e ele trouxe todos os filhos da terra para o serviço de Deus, e ele ensinou-lhes os caminhos do Senhor, e os levou a conhecer ao Senhor. E ele plantou um bosque e uma vinha nele, e ele sempre tinha preparado em sua tenda, carne e bebida para aqueles que passavam pela terra, para que eles pudessem satisfazer-se em sua casa. E o Senhor Deus livrou toda a terra por conta de Abraão. E foi depois da morte de Abraão, que Deus abençoou seu filho Isaque e seus filhos, e o Senhor estava com Isaque como tinha sido com seu pai Abraão, e Isaque guardou todos os mandamentos do Senhor, como Abraão, seu pai lhe havia ordenado. Ele não se desviou para a direita ou para a esquerda do caminho certo que o seu pai lhe tinha ordenado. Capítulo 27. Esaú mata Nimrod e 2 de seus homens valentes. E Esaú, nesse tempo, depois da morte de Abraão, frequentemente entrava no campo para caçar. E Nimrod rei de Babel, o mesmo foi em Rafel, também frequentemente ia com seus homens valentes para caçar no campo, e para andar com seus homens na viração do dia. E Nimrod estava espiando Esaú todos os dias, pois um ciúme foi formado no coração de Nimrod contra Esaú. E um dia, foi Esaú ao campo para caçar, e ele encontrou Nimrod andando no deserto, com seus 2 homens. E todos os seus homens valentes e seu povo estavam com ele no deserto, mas eles se afastaram a uma distância dele, e foram em diferentes direções para caçar, e Esaú escondeu de Nimrod, no deserto. E Nimrod e seus homens que estavam com ele não o viram, e Nimrod e seus homens frequentemente iam ao campo no refrescar do dia, para saber onde seus homens estavam caçando. E Nimrod e 2 de seus homens que estavam com ele chegaram ao lugar onde eles estavam, quando Esaú saiu de repente de seu esconderijo, tirou a espada, apressou-se e correu para Nimrod e cortou-lhe a cabeça. E Esaú travou uma luta desesperada com os 2 homens que estavam com Nimrod, e quando eles gritaram por causa dele, Esaú voltou-se para eles e os feriu até a morte com sua espada. E todos os homens valentes de Nimrod, que o tinham deixado para ir no deserto, ouviram o grito à distância, e eles conheciam as vozes desses 2 homens, e eles correram para saber a causa disso, quando encontraram o seu rei e os 2 homens que estavam com ele mortos no deserto. E quando Esaú viu os homens valentes de Nimrod vindo à distância, ele fugiu, e assim, escapou,
E Esaú tomou as vestes valiosas de Nimrod, que o pai de Nimrod tinha legado a Nimrod, e com a qual Nimrod prevaleceu sobre toda a terra, e ele correu e as escondeu em sua casa. E Esaú tomou as vestes e correu para a cidade por causa dos homens de Nimrod, e ele veio à casa de seu pai cansado e exausto da luta, e ele estava pronto para morrer de tanta amargura, quando ele se aproximou de seu irmão Jacobe e sentou-se diante dele. E ele disse a seu irmão Jacobe: Eis que vou morrer neste dia, para que me serve o direito de primogenitura. E Jacob agiu sabiamente com Esaú nesta matéria, e Esaú vendeu sua primogenitura a Jacobe, pois isso vinha do Senhor. E a parte de Esaú na caverna do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado dos filhos de Hete, Esaú também vendeu a Jacobe, e Jacobe comprou tudo isso de seu irmão Esaú, pelo preço acertado. E Jacob escreveu tudo isto no livro, e ele testemunhou mesmo com testemunhas, e ele selou, e o livro permaneceu nas mãos de Jacob. E quando Nimrod, filho de Cuxi, morreu, seus homens levantaram-se e levaram-no consternados, e o sepultaram na sua cidade, e todos os dias que Nimrod viveu foram 215 anos e ele morreu. E os dias que Nimrod reinou 185 anos, e Nimrod morreu pela espada de Esaú, em vergonha e desprezo. E a descendência de Abraão causou sua morte, como ele tinha visto em seu sonho. E com a morte de Nimrod seu reino tornou-se dividido em muitas divisões, e todas aquelas partes em que Nimrod reinava, foram restauradas para os respectivos reis da terra, que fora recuperada depois da morte de Nimrod, e todas as pessoas da casa de Nimrod foram por um longo tempo escravizados por todos os outros reis da terra. Capítulo 28. Por conta da fome, Isaque vai à terra dos filisteus. E naqueles dias, após a morte de Abraão, no ano em que o Senhor trouxe uma grave fome na terra, e enquanto a fome surgia na terra de Canaã, Isaque levantou-se para ir para o Egito por conta da fome, como seu pai Abraão tinha feito. E o Senhor apareceu naquela noite para Isaque e ele disse-lhe: Não vás para o Egito, mas sobe e vá para Gerar, a Abimeleque, rei dos filisteus, e fica lá até a fome cessar. E Isaque levantou e foi para Gerar, como o Senhor lhe ordenara, e ele permaneceu lá um ano inteiro. E quando Isaque veio a Gerar, o povo da terra viu que Rebeca, sua mulher, era de uma aparência bonita, e as pessoas de Gerar perguntaram a Isaque a respeito de sua esposa, e ele disse: Ela é minha irmã, porque ele estava com medo de dizer que ela era sua esposa para que o povo da terra não pretendesse matá-lo por causa dela. E os príncipes de Abimeleque foram e elogiaram a sua mulher para o rei, mas ele não respondeu a eles, nem atendeu às suas palavras. Mas ele ouviu dizer que Isaque declarou ela era sua irmã, então o rei guardou isso para si mesmo. E havendo Isaque permanecido 3 meses naquela terra, Abimeleque olhou pela janela, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher, pois Isaque morava na casa exterior pertencente ao rei, de modo que a casa de Isaque estava em frente à casa do rei. E disse o rei a Isaque: Que é isso que fizeste a nós ao dizer de tua mulher, ela é minha irmã? A facilidade com que poderia um dos grandes homens do povo se deitar com ela, e querias tu ter trazido essa culpa sobre nós. E disse Isaque a Abimeleque: Porque eu estava com medo de morrer por causa da minha esposa, por isso eu disse, ela é minha irmã. Naquele tempo Abimeleque deu ordens para todos os seus príncipes e grandes homens, e tomaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e trouxeram-os perante o rei. E o rei ordenou que eles deveriam vesti-los com roupas principescas, e fazê-los andar pelas ruas da cidade, e proclamarem diante deles em toda a terra, dizendo: Este é o homem e esta é a sua esposa, e quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E Isaque voltou com sua esposa para a casa do rei. E o Senhor estava com ele e Isaque se engrandecia e não tinha falta de nada. E o Senhor fez com que Isaque achasse graça diante de Abimeleque, à vista de todos seus súditos, e Abimeleque fez o bem para Isaque, pois lembrou-se do juramento e aliança que existia entre seu pai e Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: Eis que toda a terra está diante de ti, habita onde quer que possa parecer bem aos teus olhos, até tu voltares para a tua terra. E Abimeleque deu a Isaque campos e vinhas e a melhor parte da terra de Gerar, para semear e colher e comer das frutas do solo até os dias de fome terem passado. E Isaque semeou naquela terra, e colheu 100 de vezes no mesmo ano, e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se,
e ele tinha posse de manadas e rebanhos e muita gente ao seu serviço. E quando os dias da fome cessaram, o Senhor apareceu a Isaque e disse-lhe: Levanta-te, sai deste lugar e volta para a tua terra, para a terra de Canaã. E Isaque levantou-se e voltou a Hebrom, que está na terra de Canaã, ele e todos os pertencentes a ele, como o Senhor lhe ordenara. E após isto, Shelache, o filho de Arfaxade, morreu naquele ano, ao 18º ano da vida de Jacob e Esaú, e todos os dias que Shelache viveu foram 433 anos e ele morreu. Naquele tempo, Isaac enviou seu filho mais novo Jacob para a casa de Shem e Eber, e ele aprendeu as instruções do Senhor, e Jacob permaneceu na casa de Shem e Eber por 32 anos, e seu irmão Esaú não foi, pois ele não estava disposto a ir, e ele permaneceu na casa de seu pai, na terra de Canaã. E Esaú ia caçar nos campos para levar para casa o que ele pudesse obter, assim o fez Esaú todos os dias. E Esaú era um homem engenhoso e astuto, que prendia os corações dos homens e sobressaía, e Esaú era um homem valente no campo, e com o decorrer do tempo, foram como de costume para caçar, e ele chegou até ao campo de Seir, o mesmo Edom. E ele permaneceu na terra de Seir caçando no campo por 1 ano e 4 meses. E Esaú viu lá na terra de Seir, a filha de um homem de Canaã, e seu nome era Judite, filha de Beri, filho de Efer, das famílias de Et, filho de Canaã. E Esaú a tomou como esposa, e tinha Esaú 40 anos de idade quando ele a levou, e ele a trouxe para Hebrom, na terra de habitação de seu pai, e habitou lá. E aconteceu que naqueles dias, no ano 110 da vida de Isaque, que é o 50º ano da vida de Jacob, em que morreu Shem, filho de Noé, e Sem tinha 600 anos de idade na sua morte. E quando Sem morreu, Jacob voltou para o seu pai, em Hebrom, que está na terra de Canaã. E no ano 56º da vida de Jacob, as pessoas vieram de Harã, e Rebeca comentou sobre seu irmão Labão, filho de Betuel. Pois a esposa de Labão era estéril, naqueles dias, e não dava à luz filhos, e também nenhuma das suas servas gerava para ele. E o Senhor se lembrou de Adiná, a esposa de Labão, e ela concebeu e gerou filhas gêmeas, e Labão chamou os nomes de suas filhas, o nome da mais velha Lia, e o nome da menor Raquel. E vieram e contaram essas coisas para Rebeca, e Rebeca se alegrou muito que o Senhor tivesse visitado seu irmão e que ele tivesse tido filhos. Continua.